Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas brisas que me abateram aí nos últimos dias, principalmente enquanto eu caminho na esteira, porque sim, eu voltei pra academia. Gente, eu voltei pra academia. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não ia Na verdade, eu sabia que isso poderia acontecer, porque na verdade tinha que ter acontecido já há mais tempo, mas eu enrolei muito pra conseguir fazer isso. Porque na verdade, eu queria estar com o meu corpo levemente com um pouco mais de atividade antes de fato entrar na academia e começar a pegar peso. Porque existe uma ideia muito errada que é disseminada que a gente deveria fazer apenas musculação, né? Que o exercício é apenas a musculação e quando a gente vai para academia, a gente tem que fazer só musculação. E não é bem assim, a gente tem que fazer cardio também. Os exercícios de cardio são bicicleta, esteira, tem aqueles outros que mexem com o corpo todo, que são aulas específicas, né? Eu acho que é jumping, tem um outro também que eu não vou lembrar o nome agora, acho que é step. Tem algumas coisinhas assim. Então tem essa ideia meio errada de que outras coisas que não musculação são exercícios importantes de serem feitos. E a musculação não, o cardio, ele é um exercício que vai dar a sustentação principal para todas as outras coisas. Então, tanto é que se você não for o tipo de pessoa que faz musculação, você pode fazer outra coisa, mas é essencial que você faça cardio, porque você vai estar mexendo o seu corpo todo, fortalecendo ele inteiro. Tanto que eu voltei para academia e eu sinto que foi a melhor coisa que eu fiz ter antes caminhado por um período, porque eu tava fazendo isso, eu tava fazendo caminhadas na rua para voltar. Só que o problema das caminhadas na rua é que ela tem algumas limitações com ela. O problema das caminhadas na rua é que eu tenho que ter horário específico para fazer isso, assim, por conta do sol. Então ou é muito cedo, coisa que é impossível para mim porque o meu cérebro não funciona direito, ou é muito tarde. Não muito tarde, mas tipo no final do dia. Até que eu tava fazendo algumas lives de manhã para terminar elas até 3 horas e aí eu ir para a academia de fato, né? Oh, para academia, desculpa, gente. Ir caminhar. Então a live terminava às 15, 15h30 e aí às 16h30 eu ia, né, para fazer minha caminhada. Mas a caminhada tem seus problemas, não apenas em relação a isso de horário, mas também sobre o fluxo de pessoas na rua, o fluxo de carros na rua, motoqueiros que não respeitam o semáforo. Não tô falando só de motoqueiros, mas é porque eu já quase fui atropelada 4 vezes por motoqueiros que furaram o sinal que estava vermelho e eu estava passando em cima de uma faixa de pedestres. Então, assim, aí freavam, tipo, em cima de mim, sendo que estava fechado o sinal. Isso é muito difícil. Além de que, por conta da caminhada na rua, eu não conseguia fazer uma coisa que é maravilhosa para fazer o tempo passar quando está caminhando, que é escutar música ou outras coisas, porque eu tinha medo de levar meu celular. Porque eu ia caminhar da minha casa até, tipo, do ponto A, que era a minha casa, até o ponto B, mas do ponto A até o ponto B, eu tava caminhando 1,3 km. Gente, em 1,3 km muita coisa pode acontecer. E levar o meu celular, que é o meu instrumento de trabalho, é extremamente. Assim, eu até levei, porque eu queria monitorar a distância que eu tava andando. Mas assim, eu levei um dia pra monitorar a distância. Mas eu não usava ele pra ouvir música, porque eu tinha muito medo, sabe? E eu sei que tem gente que anda assim, nesse período eu via muita gente andando com o celular na rua, com o celular na mão. E massa, cada um sabe de si. Eu não queria fazer isso porque, como eu falei, meu celular, ele não é apenas algo
Eu acho que celular hoje em dia não é supérfluo de jeito nenhum, tá? As pessoas têm as suas particularidades para usar seus celulares e qualquer coisa que elas têm, do jeito que elas quiserem, porque elas querem, enfim. Só que o meu celular ele é muito mais importante porque ele é meu instrumento de trabalho. Eu gravo com o meu celular, eu edito com o meu celular, eu armazeno muita informação importante no meu celular sobre o meu trabalho. Então, assim, se eu, Deus livre e guarde, sou roubada, eu não vou simplesmente perder o meu celular. Eu vou perder um monte de arquivo de trabalho, um monte de organização de trabalho. E por mais que eu tenha várias coisas no meu computador em relação ao trabalho, tem certas coisas que estão só no celular, principalmente porque ele tem uma memória muito grande. E tem certas coisas, gente, que não dá para ficar na nuvem, para compartilhar celular nuvem. Porque, por exemplo, às vezes um episódio do podcast ele fica com 5 GB e um vídeo que eu gravei no mesmo dia fica com 12 GB. Aí você já vê que não dá para botar esses vídeos no Drive, sabe? Então, assim, é meio complicado isso. Então eu tenho muito receio, mas por conta disso. Mas tudo deu certo, tudo funcionou e é sobre isso. Então agora que eu comecei a ir para academia, eu levo meu celular, porque aí eu consigo ouvir música e outra coisa que eu comecei a fazer novamente, que nunca mais eu tinha feito, é ouvir podcast. Eu comecei a ouvir o podcast da vovozinha Lorelai de novo, porque eu ouvia antes, só que eu tenho um pouco de problema com ouvir podcast. Tanto que por causa disso que eu optei por fazer um podcast que também é um videocast e você pode ver, né, além de ouvir esse episódio no meu canal do YouTube. Se você tá no YouTube me ouvindo, você também tá me vendo. Aqui também é um videocast. Se você está ouvindo só nas plataformas de áudio, por lá é só áudio, né? No Spotify é só áudio, na Deezer é só áudio, na Amazon Music é só áudio e no YouTube é vídeo. E eu sei que, inclusive, recentemente, eu descobri isso um tempo depois que eu comecei a postar os episódios, que o Spotify, por exemplo, é uma plataforma que também está upando o formato de vídeo, porque muita gente tem essa coisa de gostar de assistir vídeo, não apenas escutando, porque tem dificuldade, coisa que eu tenho. Eu preciso que o episódio, né, se for um podcast, eu preciso muito ficar assistindo, não apenas escutando. Porque, pelo menos no contexto de casa, eu preciso que seja assim. No contexto da academia, que eu estou concentrada no exercício, mas é uma concentração mais de eu não me perder para eu não tropeçar ou para eu não ser levada para trás, né, coisa desse tipo, e manter o ritmo, eu consigo ouvir o podcast de novo, né? Eu consigo me concentrar em escutar o podcast de novo, né? E enquanto eu escuto o podcast de Lorelai faz umas brisas assim insanas que eu tento escutar no aspecto de me divertir, mas sem cair em todas as brisas que Lorelai traz nos episódios. Porque assim, gente, tem certas coisas que Lorelai traz que Lorelai faz assim: "Ah, gente, vocês nunca pensaram sobre isso?" E eu penso: "Sim, eu já pensei, mas eu evito pensar porque senão eu entro numas brisas muito insanas de pensar a cada vez mais sobre qual o sentido da vida? Faz sentido isso aqui? Faz sentido a gente fazer todas as nossas coisas? Faz sentido a gente se esforçar tanto? Faz sentido a vida custar tanto? E eu não tô falando só no sentido financeiro, claro que dele também, mas no sentido do trabalho que é a gente se manter vivo. Eu voltei pra academia não simplesmente porque eu quero ficar maromba. Eu não voltei pra academia porque eu quero ficar gostosona. Eu voltei pra academia, coisa que eu nem gosto, que eu odeio fazer exercício. Eu sou sedentária real. Apesar que eu tô até indo bem fazendo as coisas, eu tô fazendo direitinho, não estou mangueando nenhum exercício. Não sei se vocês conhecem a palavra mangueando, né? Mas tipo assim,
Não estou burlando nenhum exercício, não estou fingindo que eu estou fazendo algo. Eu estou fazendo certinho, inclusive já eu pergunto ao professor quando eu tenho alguma dúvida se eu estou fazendo corretamente. Eu estou fazendo certinho mesmo, sabe? E eu não estou fazendo as coisas na academia pensando no quanto eu quero ficar gostosa, como muita gente faz, né? Projeto verão, etc. Não, eu estou na academia para continuar viva. Eu tô na academia porque eu tenho um SOMP. Sabe o que é SOMP? SOMP é Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Eu acho que é isso. É porque atualizou o nome, gente. SOMP é a antiga SOP. Sabe a SOP? A Síndrome do Ovário Policístico? Então, atualizou o nome. E agora chama SOMP, que é a Síndrome Ovariana Metabólica, eu acho que é poliendócrina. Eu acho que o nome é esse, é porque eu tô sem nada pra pesquisar aqui agora. E o nome mudou justamente por conta dessa questão das pessoas confundirem muito a SOP com a necessidade de achar que o problema é um problema apenas nos ovários. E que não apenas o problema é apenas nos ovários, mas o problema é ter cisto nos ovários. Ai, meu Deus! Gente, aconteceu uma coisa insana agora. É, a minha janela tá aberta, né, por causa do calor. Eu tô fazendo live agora durante a gravação desse episódio. E aí, a minha janela tem tela, porque eu tenho gatos, né? Tenho gatas. E nisso, 2 passarinhos vieram pra janela pra encostar na tela. Um prendeu, ele se segurou na tela. Se segurou. E Helena, que é grande caçadora, minha gata mais nova, pulou na janela em direção aos passarinhos. Meu Deus do céu. Mas deu tudo certo, eles foram rápidos e eles saíram rápidos, porque a Helena é muito rápida. Hope se assustou, saiu correndo. Mas a Helena é caçadora, gente. Helena é caçadora, então ela foi atrás de pegar esse bendito passarinho. Mas deu tudo certo. E eu tô sentindo um leve incômodo em minha região. Como é que chama isso aqui? Torácica. Mas não necessariamente no tórax, mas na protuberância a mais que eu tenho, né? Assim como muitas mulheres cis têm. Mas é porque eu tô tomando remédio anticoncepcional, justamente por conta da SOMP. Porque assim, gente, o anticoncepcional ele é uma alternativa para ajudar a minimizar certos efeitos que a SOMP traz, né? Então, assim, eu estou tomando ele, eu comecei a tomar ele tem pouco tempo, então, como o meu corpo está se acostumando, eu tô sentindo muita sensibilidade, né, na região das pontas da protuberância torácica. Mas eu vou ver como é que vai ficar aí, né, durante os próximos meses para poder falar com a minha médica ginecologista sobre isso. Mas enfim, voltando, onde é que eu tava? Sim, a SOMP, que chamava de SOP antes. A SOMP, né, o nome atualizado vem porque nem toda pessoa que tem o que a gente conhecia enquanto SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico. Quando a pessoa escuta ovário policístico, ela já pensa num ovário cheio de cistos. Mas nem toda pessoa que tem ovário policístico, de novo, porque nem toda pessoa que tem cisto no ovário tem SOP, ou agora, como a gente chama, SOMP. Assim como nem toda pessoa que tem SOP, ou SOMP, tem cisto nos ovários. O cisto nos ovários, ele é um dos fatores que podem acontecer. Tem uma tabelinha de coisas para poder ver o que é que tem para se consolidar enquanto SOP, ou agora, como a gente chama, de SOMP. Eu gabaritei todos. Eu tinha todos os problemas que caracteriza a SOP/SOMP, né? Vamos chamar de SOMP porque agora é SOMP. Está mudando para SOMP, então eu vou falar SOMP já pra gente acostumar. Eu tenho todas as coisas da SOMP. Todas.
todas. Então, assim, pra mim o bicho pega de uma forma muito intensa. E pensando em eu tô envelhecendo, não envelhecendo, tipo, você pode pensar, você tá falando que tá envelhecendo. Porque todo mundo tá, gente. Uma criança de 5 anos tá envelhecendo. Pra continuar viva, ela tem que envelhecer, né? Então, assim, eu tô envelhecendo, precisando cuidar mais do meu corpo, ter mais força pra conseguir fazer as coisas, pro meu corpo funcionar direito, pra que eu não fique diabética, pra que eu não desenvolva pressão alta, né, hipertensão. E eu tenho histórico na família já de várias coisas de doença. E como diz minha mãe, parente não deixa nada de bom de herança, só deixa doença. Então, tem histórico na minha família de hipertensão, tem histórico da minha família de diabetes, tem histórico na minha família de câncer. Então, pensando em tudo isso, eu preciso manter o meu corpo ativo. Aí eu comecei uma reeducação alimentar, eu comecei a comer melhor, inclusive eu tava olhando hoje que eu preciso ir no Hortifruti comprar umas verdurinhas, porque as verdurinhas da minha casa já acabaram. Eu não como todo tipo de coisa, e isso é bem complicado pra mim. Mas o pouco que eu como, eu estou dando preferência em comer. Então eu comecei a comer mais abóbora, comecei a comer mais quiabo, comecei a comer mais batata, que são as verduras que eu gosto de comer. Né? Então eu comecei a fazer tudo isso e voltei para academia. Eu voltei para academia para me manter viva. Eu voltei para academia para manter meu corpo ativo. Eu voltei para academia para ganhar massa muscular, não porque eu quero ficar uma grande e gostosa toradona cavalona, mas para o meu corpo conseguir fazer o processo lá metabólico, né, que é a questão do meu problema, que é resolver o processo metabólico todo para que a minha insulina não me torne diabética. Porque, gente, o meu açúcar, ele é ok, mas a minha insulina é alta. Por quê? Por conta do problema metabólico, que é a síndrome ovariana metabólica poliendócrina causa, sabe? Então, eu comecei a ir para academia, comecei a andar de esteira, voltar a ouvir podcast e pensar em todas essas coisas enquanto eu tô ouvindo um podcast. E o podcast, ele é muito bom e ao mesmo tempo me leva para lugares assim que eu fico, porra, mas se eu for pensar em tudo isso, eu não vou vir fazer mais nada, eu vou ficar em casa mesmo só esperando, né? Tem uma piada na internet que é tipo, gente, deita logo no caixão. Que o povo fala assim, eu acho gente de 30 anos que faz tal coisa um mico. Aí o povo fala, tá bom, então deite logo no caixão, porque é mais ou menos isso, né? E principalmente, gente, porque eu penso muito que eu tenho 31 anos, mas eu tenho 31 anos com um frescor de alguém que é mais nova. Esse frescor que eu falo é de sentir uma proximidade muito grande com quem eu fui quando eu era mais nova e como eu me sentia quando eu era mais nova e entendendo melhor sobre coisas que eu passei quando eu era mais nova, que na época eu não tinha entendimento suficiente para. Eu não tinha entendimento suficiente para, não tinha maturidade suficiente para. E claro que também eu repenso muito certas coisas na vida, eu não faria mais, eu não vou fazer hoje de novo agora que eu tenho 31 anos. Mas eu tenho essa proximidade muito grande com quem eu já fui um dia. E eu tenho esse carinho por essa pessoa que eu já fui um dia. E eu penso em muita coisa que eu já passei quando eu era mais nova. E eu tenho essa coisa assim de querer manter ela viva de alguma forma. Por mais que pensar em certas coisas me dê só uma desmotivação de querer continuar existindo, porque a vida parece que custa demais. Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho eu ter que ir num lugar carregar peso para manter o meu corpo forte, para que assim ele não seja destruído por um hormônio que é dentro do meu próprio corpo. Meu próprio corpo está produzindo esse hormônio e ele está produzindo de forma errada. E isso pode me levar a óbito, já que ele pode subir demais, eu posso ficar doente a um ponto que, por exemplo, a diabetes. A diabetes é uma doença que as coisas demoram a cicatrizar. Depende muito da diabetes também, mas tem isso aí. Então, assim, eu posso desenvolver diabetes, eu posso desenvolver obesidade. É toda uma situação assim que eu fico, mas eu vou ter que ir pra academia pegar peso pra poder meu corpo se manter firme, pra eu não definhar e vir a óbito. Eu tenho que ficar caminhando por 40 minutos no mesmo lugar pra que eu tenha um pouquinho mais de segurança, pra eu ouvir um podcast mais de boa,
Só que é muito chato você caminhar no mesmo lugar e no primeiro dia eu esqueci o meu fone de ouvido, então eu tive que ficar ouvindo aquelas músicas estranhas da academia enquanto eu caminhava 40 minutos. Caminhar 40 minutos. Caminhar 3 quilômetros. 3 quilômetros andando. Na verdade, o primeiro dia foi 3 quilômetros não. Mas enfim, caminhei por todo esse tempo no mesmo lugar, enquanto escutava coisas e pensava, mas, porra, mas tá valendo a pena? E não, isso aqui não é uma desmotivação. Tipo, se você precisa se exercitar, se exercita. Na verdade, todo mundo precisa se exercitar, tá, gente? Né? Não é só você precisa. Ah, se você precisa. Todo mundo precisa. É importante pra gente continuar viva. É porque quando a gente para pra pensar nesses pequenos detalhes, a gente entra numas brisas, galera, que deixa a gente assim meio desmotivada, sabe? Porque, porra, é triste. A gente entra numas brisas assim, muito. Uau, mas tá valendo a pena? E principalmente porque a gente gasta muito. E isso é outro porquê também. A gente acaba fazendo certas coisas. Porque senão a gente vai acabar gastando muito depois. Porque se a gente não se cuida direito, a gente acaba criando situações que precisa gastar mais dinheiro. Por mais que a gente acesse certas coisas pelo SUS, viva o SUS, tem certas coisas que a gente tem uma urgência maior, às vezes o SUS não vai poder nos ajudar. Ou até que a gente consiga logo pelo SUS, mas a depender de onde seja, a gente não tem acesso àquele lugar do lado da nossa casa. A gente tem que pegar um transporte e ir até lá. E a depender do que seja, o transporte tem que ser por aplicativo. Né? Tem que ser uma coisa particular, não pode ser transporte público. Por quê? Porque às vezes a gente está se expondo a certas coisas que vão fazer mal pra gente. Então, por exemplo, eu morava num bairro que é muito longe de aqui onde eu moro, e aqui onde eu moro agora, tem um lugar que faz exames gratuitos, exames de sangue gratuitos. Exames de sangue completões, assim, gratuitos. Mas para conseguir chegar aqui no horário bom, antes da galera chegar de ônibus, quando tem um horário. Porque tem o horário do primeiro ônibus, gente. A gente tinha que vir de carro particular, então, tipo, já tinha que desbancar esse dinheiro específico para poder conseguir fazer isso, sabe? Então, para conseguir fazer uma coisa de graça, tinha que pagar por algo, um transporte para conseguir chegar aqui. Porque lá onde a gente morava não fazia, e nenhum outro lugar perto fazia. Aqui que faz. Então tinha que ter esse gasto. Então eu chegava, aí eu ficava na fila com a minha mãe esperando, e nisso o ônibus passava e a galera. Nunca esqueça aquela imagem do pessoal descendo do ônibus, umas senhorinhas assim, pessoas mais velhas, tudo correndo para conseguir chegar na fila a tempo e ter ficha suficiente para poder fazer o exame. Então, assim, é custoso. Nesse caso, a culpa é do capitalismo. Mas, porra, velho, é bizarro pensar o quanto, às vezes, tudo é muito custoso. O quanto é custoso existir. E, às vezes, pensar nisso dá uma desmotivação. E outra coisa que a academia me fez pensar bastante também é o quanto eu preciso comprar luvas. Luvas de exercício, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, eu faço musculação mesmo. Eu não gosto de exercício, gente. Mas a musculação eu odeio um pouco menos. E aí eu puxo peso. Eu pego peso. Eu puxo peso e tal. Empurro peso e levanto peso. E eu preciso de luvas para usar nas minhas mãos, porque tá começando a dar calo. Isso é uma coisa que eu odiava quando eu fazia academia no passado. E eu esqueci que tinha essa parte também. E eu preciso comprar luva para poder puxar peso mais em paz. Porque senão vai ser uma bagaceira. E aí voltamos de novo. Quanto é custoso? Eu vou ter que gastar com isso. Gasta com a academia. Tem a roupa de você ir pra academia. Porque ainda tem essa parte também da roupa, né? A roupa, eu tava comentando isso em live. A roupa é uma coisa que, pra mim, ela é um tópico sensível em relação à roupa que eu preciso ir. Assim, eu preciso de uma roupa específica pra academia. Por quê? Explico pra vocês. Por ter SOMP, eu tenho hirsutismo, ou seja, eu tenho pelo pra caramba. Um dos sintomas que a SOMP pode trazer é uma moto tá passando.
Um dos sintomas que a SOMP pode trazer é o hirsutismo, que é uma quantidade de pelos extremamente alta no rosto e no corpo. Então, assim, muitas pessoas com SOMP têm barba, tá? Inclusive, isso aí já puxou uma outra reflexão de outras coisas em relação a pessoas com SOMP. Na verdade, a gente fala mais em relação a mulheres cis, né? E o quanto a SOMP faz a gente entrar num lugar de não conformidade de gênero, já que se fala muito que mulheres vão performar certos comportamentos e certas aparências, só que a gente tem uma certa aparência que não necessariamente é algo que a gente quis fazer. Eu tenho pelo de barba não porque eu quis deixar a minha barba crescer. Eu tenho pelo de barba porque a minha barba cresce. Eu tenho pouco pelo de barba. E o pouco pelo que eu tenho eu tiro porque eu fico desconfortável. Só que tem algumas pessoas com SOMP, algumas mulheres cis com SOMP, que elas não conseguem ter esse controle de conseguir tirar os seus pelos de barba, porque o delas é gigante, a quantidade é muito grande, todo o rosto é tomado por isso, e é muito desconfortável você ficar tirando pelo de barba, gente. É muito ruim, é muito chato e pode ser muito doloroso, a depender de como seu pelo nasça, como no meu caso, que, né, na barba não, eu consigo tirar os poucos pelos que eu tenho de pinça, mas eu tenho as minhas pernas e as minhas coxas extremamente peludas por conta da SOMP. E por ter tantos pelos, isso cria um pequeno problema que é: eu vou para academia de calça. É calça de academia, claro, né? Porque se eu fizer o exercício que for para as pernas sem a calça, os pelos podem ser beliscados pelo aparelho. Aí se você fala, Liz, que você não tira esses pelos? Porque eu não quero, mas principalmente porque tirar os pelos é mais doloroso do que os deixar. Gente, os meus pelos, eles crescem tortos. A dor que eu sinto quando eles crescem é muito grande, principalmente nas coxas. Eu tenho muitos pelos nas pernas e nas coxas. Se eu tirar os pelos das pernas, que cresce menos torto, eu fico parecendo que eu tô com short de cabelo. Nisso, eu preciso tirar das coxas também. Só que os pelos das minhas coxas sempre crescem tortos. Ou seja, eu fico com placas enormes roxas nas pernas enquanto os pelos estão crescendo. E essas placas enormes que ficam nas minhas pernas, elas, além de serem esteticamente feias, elas são extremamente dolorosas. Eu já tirei de várias formas diferentes, tá? Já tirei de pinça, não, minto. Deus é mais, dor desgraçada. Fosse de pinça. Já tirei de aparelho, já tirei de creme depilatório, tá? Então, o máximo que eu faço hoje em dia, e ainda assim, em lugares muito pontuais, é tirar os meus pelos de máquina. Sabe máquina de barbear? Máquina de raspar a cabeça? Eu faço isso. Eu tiro os meus pelos, na verdade eu aparo os meus pelos de máquina, porque isso é mais confortável pra mim. Das minhas pernas eu não faço isso, porque eles são muito grandes, vai ficar esquisito, mas das coxas eu abaixo um pouquinho, porque eles são tão grandes que eu abaixo e nem parece tanto que fez alguma coisa, mas imagine só como não tava antes, né? Então, aí entra essa questão dos pelos poderem ser beliscados, e isso me causar dor e desconforto, além de que tem também a questão de pessoas inconvenientes olhando para o meu corpo de forma. Como é que eu posso dizer? Com nojo. As pessoas olham para as outras que têm pelos, principalmente as mulheres, como se a gente não tomasse banho e a gente estivesse fedendo. E a gente só tá com pelo. Pelo que é uma coisa natural dos corpos de mamíferos. E uma vez eu vi Mari Lustra falando assim, gente, eu não consigo conceber que tem gente que olha para os outros, tipo assim, duvidando de pessoas que estavam falando que tem gente que olha para as pernas das outras pessoas com nojo. E aí o pessoal falando, Mari, tem. Você não ter vivenciado isso não quer dizer que isso não acontece. Porque ela deixa os pelos dela crescer também. Só que os pelos de Mari, eles são bem mais finos e mais ralos em relação a outros. Então, por exemplo, em relação aos meus, ela nunca recebeu isso, mas eu, dentro do ônibus, já recebi esse olhar. Gente, não era debaixo da minha axila. Eu sei que tem gente que tem esse estranhamento com pelos debaixo da axila. Que, inclusive, os meus, eles oscilam. Às vezes ele tá bem baixinho, às vezes ele tá maior. Porque é o mesmo princípio do resto do corpo. Eu comecei a ter problemas com os pelos crescendo debaixo da minha axila quando eles são raspados de lâmina.
né? E eles começam a nascer tortos e a me causar dor. Então eu comecei a tirar de máquina. Já que eu tiro outros lugares de máquina, eu comecei a tirar dele de máquina também. E eu entendo, entre muitas aspas, que os corpos são de outras pessoas. E se o corpo for de um homem cis, ninguém vai olhar, ninguém vai reclamar, ninguém vai falar nada. Tem gente que vai dizer, eu vou falar sim, eu acho nojento sim. Mas a maioria não vai falar. Como se fosse o corpo de uma mulher cis. Se for um corpo de uma mulher cis, né, as pessoas vão falar sim. E eu tô fazendo recorte de falar isso assim de mulher cis e homem cis, porque na verdade corpos trans sempre são reclamados e falados e ofendidos e julgados, independente de como esses corpos trans sejam, né? Porque um corpo trans, ele sempre é colocado nesse lugar inferior. Então, independente de como esse corpo trans esteja, por mais que esse corpo trans seja o mais próximo que essa pessoa possa chegar de querer ter uma passabilidade cis, ainda assim esse corpo trans vai ser julgado. Então eu tô fazendo recorte de um corpo cis por causa disso. Corpos trans são julgados sempre. Então, eu já passei por a situação de estar na academia com uma bermuda, não era nem short, era bermuda. Então só mostrava as minhas pernas, não as minhas coxas. E eu recebi olhares nojentos. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de sair de casa com short, jeans. Eu recebo esses olhares. Então, na academia, eu prefiro evitar, né? Então, assim, tem toda essa questão de como eu vou também estar vestida para estar mais confortável na academia, para eu conseguir fazer o meu exercício, para eu conseguir continuar viva. Tudo isso custa. Custa em diversos sentidos. Custa no financeiro de ter que investir nessas roupas para eu poder me sentir melhor dentro daquele ambiente que eu já estou pagando também para poder estar. E tudo isso é um custo financeiro. Além de que tem também o custo mental que tudo isso pode causar. E aí a gente vai entrando em várias e várias brisas que cansam. Inclusive sobre essa questão dos pelos, né? Dessa coisa da não conformidade de gênero que corpos com SOMP têm. Eu me recordo de uma vez que eu vi um post sobre o quanto pessoas com SOMP podem, na verdade, ser pessoas intersexo. Porque a intersexualidade, ela vem desse lugar de a gente ter... Como é que eu posso falar a palavra de maneira correta para não cair dentro de estereótipos? Disfunções? Eu acho que são disfunções hormonais, porque a intersexualidade, ela não vem só desse lugar do que a gente conhecia sempre, né? De o corpo que tem uma genitália ambígua, que antigamente chamava de hermafrodita. A intersexualidade vem também de outros processos corpóreos que faz com que a gente não se encaixe 100% no que acreditam ser sexo masculino e sexo feminino. E se a gente não se encaixa 100%, afinal, eu sou uma mulher que tem um processo metabólico de hormonal que faz com que muitas das coisas, das aparências que eu tenho, né, não porque eu quis ter, como eu falei antes, eu não quis ter essa quantidade de pelos que eu tenho por conta do meu próprio corpo fazendo isso, eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Eu comecei a tomar anticoncepcional agora, mas ainda assim, o anticoncepcional é para dar uma tentativa de regulação nisso aí. Não apenas na questão dos pelos, gente, porque realmente isso aí eu não me importo muito, a não ser o do rosto que me pega um pouco, mas a questão de conseguir equilibrar as coisas para que eu continue tendo uma qualidade de vida melhor, afinal, por ter histórico familiar terrível em relação a um monte de doença, o remédio pode ajudar de alguma forma. E quando a gente para pensar nessa questão da disfunção hormonal, do desequilíbrio hormonal, a gente para pensar que o meu corpo, ele é um corpo de uma mulher que não se encaixa 100%, corpo de uma mulher, sexo feminino, que não se encaixa 100% nessa conformidade do que dizem que é o sexo feminino. E isso poderia me encaixar, sim, no quesito de ser uma pessoa intersexual. Mas aí é papo para eu poder fazer uma pesquisa maior, aprofundada sobre isso e trazer para vocês. Principalmente porque eu venho pensando um pouco sobre isso já tem um tempo. Essa questão
essa questão da não conformidade de gênero, que eu acabo sendo colocada não simplesmente porque eu não quero estar aqui ou quero estar aqui, mas porque o meu próprio corpo me colocou nesse lugar. E isso faz com que eu tenha percepções diferentes em relação à expressão e visualização de como eu me sinto, de como eu me encaixo, de como eu me vejo. Caraca! E após todas essas brisas, deixa agora me meter na vida de vocês? Com licença para opinar. Para quem é uma pessoa nova aqui no podcast e não sabe, nesse momento eu me meto na vida de vocês através da mensagem que vocês me mandaram no formulário que está disponível aqui na descrição. Ele não coleta dados, então você pode enviar o seu caso sem precisar dizer quem você é e mais detalhes assim. Não coleta nem o seu e-mail. E pela primeira vez temos uma devolutiva. Gente, vamos lá ver essa devolutiva. Passada, nunca chegou uma devolutiva, não cheguei nessa parte, gente. Oi, prefeita, eu sou a jovem adulta bissexual emocionada e não monogâmica. Lembra de mim? Lembro. Essa pessoa, inclusive, falou que era emocionada e acho que namorava uma pessoa e tava se interessando pela melhor amiga. Tenho quase certeza que a questão é essa. Mas eu acho que é, vamos lá, continuar aqui e aí vai ter a resposta oficial. Então, vim pra te atualizar da fofoca. Não foi pra frente. Acabei indo realmente conversar com a garota pra entender, isso mesmo. Pra entender e ela não gostou de ser confortada, o que pra mim foi suficiente pra entender que era uma red flag. Nos afastamos e cada uma seguiu com a vida. Meu relacionamento principal também findou. Cadê? A gente não tava mais funcionando junto e demorei pra perceber. Que coisa, né? Então, eu fiz essa cara de surpresa, mas na verdade eu meio que tava desconfiada disso. Pela situação do que me foi apresentado na história. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso, não cheguei? Acho que sim. Nossa, muita coisa, gente. Fico confusa. Pelo menos não me desgasto com coisas que não valem o esforço. Sim. Agradeço de coração o seu conselho e vou levar pra vida, já que se existe um sentimento, é importante se ouvir. Exatamente, gente. Deem sempre atenção ao que vocês estão sentindo e prestem atenção aos detalhes. Apesar que tem algumas coisas que nem são detalhes, elas estão bem na nossa cara. E a gente simplesmente tá ignorando, né? A gente tá não querendo ver o que tá na nossa cara. Não tá querendo escutar o que tá acontecendo. Sendo que, tipo, tem um alerta vermelho piscando gigante na nossa cara sobre as coisas, né? E eu achei estranho nesse caso porque ela tinha um relacionamento, né? E nesse relacionamento ela acabou se apaixonando pela amizade. E eu ainda falei assim, mas esse relacionamento como é que funciona? É um relacionamento aberto? É um relacionamento não monogâmico? São coisas diferentes. Porque a depender de como seja, né? Esse relacionamento, aí você quer ter uma coisa com outra pessoa, tem que ver como é que tá tudo para se encaixar certinho e todo mundo fica bem. E o mais importante de tudo, gente, é sempre a conversa. Eu sei que conversar pode ser complicado. Eu também tenho essa dificuldade um pouco, tá? De conversar com a pessoa, falar como é que eu tô me sentindo. É meio complicado mesmo. Algumas pessoas, elas dão mais abertura pra gente poder falar um pouco mais sobre como a gente tá se sentindo. Outras não, e por isso também que vem os nossos receios de poder compartilhar como é que tá sendo pra gente falar sobre aquilo, né? Como é que tá sendo pra gente expressar sobre o que a gente tá sentindo. É complicado mesmo. Mas que bom que ficou tudo bem. E eu espero que você pegue esse momento para refletir sobre você, para cuidar de você, para pensar em você. Eu sei que quando a gente é uma pessoa emocionada, é um pouquinho mais complicado, né? Da gente simplesmente só seguir a vida e não buscar um novo chameguinho, mas a parte mais importante de tudo é a gente se cuidar, tá? Quando eu falo para as pessoas que é importante que elas tirem um tempo para si, eu não tô dizendo que é pra pessoa ficar sozinha para sempre. Conversei com uma amiga semana passada sobre isso. Eu falei isso pra ela, né, que tipo, eu achava muito que ela tá num momento da vida dela que seria muito bom se ela ficasse um pouco sozinha. Não porque eu quero que ela fique solteira a vida toda. Não porque eu não quero que ela tenha um relacionamento de novo, um relacionamento romântico, né?
mas porque eu sinto que ela precisa olhar mais para si, porque ela tá dando importância demais a outras pessoas, no caso a outros homens, que não estão dando esse suporte para ela de esse lugar de conforto, dela poder olhar mais para si. Ela tá se negando para estar com essas pessoas. Ela tá negando quem ela é, negando o que ela sente, negando muito o que ela sente para poder estar nesse lugar recebendo migalhas de pessoas que nem valem a pena, porque não vale a pena, sabe? Tem gente que não vale a pena mesmo. Então, reflitam sobre vocês, se cuidem sempre. Tirem um momento para vocês, para entender quem vocês são. Eu vi esses dias um post falando assim, essa coisa de você se afastar das pessoas para você entender melhor quem você é errado, porque é na convivência que você aprende melhor quem você é, e sei lá o quê. Eu não acho que a gente tem que viver 100% sozinho. Mas é sim importante a gente tirar um momento pra gente, longe de todo mundo. Porque senão a gente vai sempre ter um olhar meio enviesado sobre quem a gente é, também pela forma que a gente quer demonstrar quem se é para outras pessoas. Às vezes a gente não entende verdadeiramente quem a gente é, o que a gente gosta e quais são os nossos limites, porque a gente está sempre tentando agradar outras pessoas. E a gente às vezes não sabe que está tentando agradar. A gente não sabe que a gente está tentando ser quem a gente não é porque está tentando agradar. A gente está só nesse lugar enviesado de tentar ser algo porque a outra pessoa falou que gosta daquilo. Então a gente tenta sempre se encaixar naquilo. E aí a gente vai criando várias máscaras para além de... Não, eu tenho uma máscara específica para estar em tal lugar. Não porque eu sou falsa, mas porque são comportamentos diferentes que a gente tem com algumas pessoas, gente. É normal. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um certo tipo de piadas que eu não posso fazer com um grupo de amigas, porque elas não vão entender. Mas tem outros tipos de piadas que eu posso fazer com outro grupo de amigas, porque elas são cronicamente online. Elas vão saber do que eu tô falando. É sobre esse tipo de coisa que eu tô falando, sobre esse tipo de máscara que eu tô falando. Não a máscara do eu estou negando completamente quem eu sou, os meus limites, os meus gostos pra caber nas vontades daquela outra pessoa. Então, sim, a gente precisa ter contato com as pessoas, sim, a gente precisa falar com as pessoas, sim, a gente precisa não se manter em solidão total, mas também a gente precisa tirar um tempo só pra gente, para refletirmos sobre quem a gente é, para não cair nesse lugar errado de só continuar fingindo. Se você gostou desse episódio, não esqueça de o avaliar positivamente na plataforma por onde eu estiver escutando e deixe um comentário aqui também sobre as suas reflexões em relação a tudo que você escutou aqui. Eu brisei muito hoje. Não esqueça também de considerar se tornar uma pessoa apoiadora deste podcast e de demais projetos gratuitos que eu trago para vocês. Link do Apoia-se disponível aqui na descrição do episódio. Muito obrigada por me receber na sua casa e até a próxima!